A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para trazer ao teu coração a palavra de Deus, palavra essa que edifica a tua vida. Amém? Estamos aqui dando continuidade à parábola do filho pródigo e eu convido você a pegar sua Bíblia, acompanhar comigo esta leitura e esta meditação de hoje. Amém? Lucas capítulo 15 e hoje nós iremos ler o versículo 17 ao 19, que diz assim: Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, consigo mesmo ele disse: Lá em casa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra. E aqui eu estou morrendo de fome. Vou para casa junto ao meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e já não mereço ser chamado de seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Glória a Deus. Nós estamos vendo, né, as consequências daqueles que se aventuram a viver sua vida longe do Pai, não é? E nós já vimos aqui várias situações, não é? Inclusive a pessoa que se coloca na posição que Deus não reservou para ela, não é verdade? Então aqui nessa parábola, nesse verso que nós estamos lendo, ele disse o texto que finalmente ele voltou ao seu juízo. Então ele começou a pensar consigo mesmo. Então o que está faltando para muitas pessoas que ainda hoje estão sofrendo as consequências das suas más escolhas de se aventurar longe do Pai, é justamente chegar a este ponto da sua vida. Qual ponto? De voltar ao juízo. Finalmente ele voltou ao seu juízo. Tem muitas pessoas que estão anos e anos sofrendo as consequências, mas ainda não chegou a este ponto. Ponto este de voltar ao seu juízo finalmente. E muitas vezes, queridos, Deus permite que as coisas apertem ainda mais, as coisas ela vá se estreitando mais, para que a pessoa possa finalmente chegar ao juízo, não é? Porque tem pessoas que, embora esteja sofrendo tanto, não, em vez de voltar para Deus, ele culpa a Deus e com isso se afasta ainda mais, né? Isaías, do capítulo 40 em diante, nós podemos observar todo este contexto, né? Porque o Senhor estava usando o profeta dizendo que permitiu a nação de Israel ser levada a cativeiro, mas o povo, em vez de, com isso, recobrar o juízo e pensar, não, de fato, nós temos pecado contra Deus e temos merecido tudo isso. Pelo contrário, eles ainda culpavam Deus pelo seu estado de estar naquela situação e com isso se afastava ainda mais. Então, hoje, ainda hoje, muitos estão fazendo a mesma coisa, queridos. Nós também observamos no Novo Testamento o ladrão da cruz, né? Jesus estava ali e à sua direita e à sua esquerda estavam dois ladrões que estavam ali sendo crucificados. Então, ele começa a escarnecer, zombar de Jesus, dizer: olha, se tu não és o Cristo, desce daí, salva-te a ti mesmo e também a nós. Então, o outro ladrão, ele recobrou o juízo. E ele disse: olha, fica quieto, porque nós merecemos estar aqui nesta cruz, mas este homem não, ele não fez nada para estar aqui. E o que está faltando para muitos de nós nos dias de hoje, queridos, é isso aí, é recobrar o juízo, é perceber, compreender na humildade e reconhecer que de fato está merecendo, ou seja, está apenas colhendo o fruto das suas más escolhas. Porque o ser humano tem mania de tomar por conta própria suas decisões erradas, e quando as consequências elas vêm, porque as consequências sempre virão, então a gente gosta de tirar o corpo fora, de pedir a Deus que Deus venha e limpe a nossa bagunça. Mas, irmãos, o livre-arbítrio nos dá o direito de escolhermos o que nós quisermos para a nossa vida. Mas a justiça de Deus também permite que a gente colha na decorrência daquilo que nós estamos semeando. Então, o que está faltando muitas vezes é este recobrar o juízo. Olha o texto, ele diz assim: finalmente
recobrou o juízo e disse: olha, na casa do meu pai, os empregados têm comida de sobra e eu estou aqui com fome. Primeira coisa que ele reconheceu: olha, não era para eu ter saído não, porque lá eu era filho. Lá até os empregados eram tratados como filho. E eu estou aqui agora padecendo de fome. Então ele reconheceu que não deveria ter tomado aquela atitude. E o texto continua dizendo, no verso 18, aí ele diz: eu vou para casa junto ao meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor, e já não mereço ser chamado de seu filho. Por favor, me trate como um dos seus empregados. Então, a atitude após recobrar o juízo foi tomada. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós, de cada um daqueles que se afastaram do Pai e hoje estão sofrendo as consequências das suas más escolhas. Deus está esperando de você que você recobre o seu juízo, que você perceba que você agiu de maneira errada e por isso está aí pagando o preço. E o Senhor quer que você recobre o juízo e pense que você agiu de maneira errada. Mas que não fique só no pensamento, porque se limitar só no pensamento, já não será arrependimento, será remorso. Porque remorso é a tristeza segundo o mundo, mas o arrependimento é a tristeza segundo Deus, ou seja, uma tristeza movida por uma atitude de mudança. E é isso que Deus espera de você, e é isso que o filho pródigo ele realizou. Porque ele não só ficou pensando: eita, eu estou aqui sofrendo, e quantos trabalhadores do meu pai têm alimento em fartura? Ele não se limitou nos seus pensamentos, ele reconheceu, ele caiu em si, e agora ele tomou uma atitude: eu vou voltar para o meu pai. Aleluia! E é isso, queridos, que Deus espera de todos os seus filhos pródigos, que eles recobrem o juízo e tomem uma atitude de arrependimento, que é retornar para a casa do Pai. Mas observe o texto no verso 19, ele diz que não vai voltar de qualquer maneira, ele vai se humilhar e vai dizer: olha, Pai, eu pequei perante o céu e perante a ti. Eu já não mereço ser chamado do seu filho. Por isso, Pai, eu não quero mais, eu sei que eu não mereço mais ser filho, mas apenas me trate como um dos seus trabalhadores. Olha o tamanho do arrependimento sincero e genuíno que este filho teve, a ponto de agora estar aceitando, reconhecendo o que merece, o que ele está passando, e nem mais quer ser filho, apenas um empregado. E é isso, queridos, que Deus quer que cada um que se afastou do Pai, ele pense, ele raciocine, ele veja que ele está apenas colhendo o fruto das suas decisões. Muitas vezes esses filhos pródigos estão dentro das igrejas. Muitas vezes esses filhos pródigos estão até fazendo a obra. Está ativo no trabalho, mas está longe do altar, da oração e da intimidade. Muitas vezes está atento, prestando atenção em um culto, mas o seu coração está distante de Deus. E Deus, ele não é comovido como nós pela aparência. Deus sonda, esquadrinha o coração e os pensamentos. Glória a Deus. Então, se você está nesta condição de filho pródigo, seja aquele que se foi da casa do Pai, da presença do Pai, ou daquele que não se ausentou da casa, mas que ainda está com o coração ausente do Pai, longe do Pai. Se você se encaixa em uma dessas condições, o Senhor está te convidando hoje para que você recobre o seu juízo. Perceba que tudo que está acontecendo na sua vida é decorrência das suas más escolhas, é decorrência da tua falta de intimidade, de busca sincera a Deus. Então, toma uma atitude como o filho pródigo tomou. Humilha-te debaixo da potente mão de Deus. Reconhece o teu erro, pede perdão e volta aos braços do Pai. Aleluia, porque certamente haverá uma mudança para a tua vida. Em nome de Jesus. Recebe essa palavra em nome de Jesus.